Já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. E agora vamos falar de tecnologia? Pois é, com certeza você aí de casa tem usado muita tecnologia neste período, né? É que a pandemia do novo coronavírus tem impactado diretamente a economia global, gerando aí muitas mudanças sociais. E no meio de uma crise, padrões de comportamento e hábitos, né, que antes pareciam tão fixados na nossa rotina, tendem a sofrer transformações. Quando eu falo de transformações, eu estou falando desde a adoção do trabalho remoto, né, até novas experiências de compra. O momento atual está sendo, então, para a gente um grande catalisador do futuro. E a tecnologia encontra-se na linha de frente para esse novo cenário. Alguns novos padrões já podem, inclusive, ser observados, viu? Como professores que tiveram que se adaptar à educação à distância e as empresas que buscaram novas funcionalidades também, né, para conseguir integrar as equipes e ter produtividade durante o trabalho remoto. Negócios também baseados em vendas presenciais que começaram a operar via e-commerce, atividade, né, que segundo uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, aumentou 100% em relação ao mesmo período do ano passado. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora aqui no programa com o Adriano Lima. O Adriano, que é professor, é gestor na área de TI, né, e tem muito a nos ensinar sobre tecnologia. Adriano, me ouve bem? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão. Um prazer estar participando aqui com você. Adriano, pois é, como eu falei, são muitas as mudanças que nós estamos presenciando, né? Em vários setores da nossa sociedade, na área da economia, na área da educação, na área da saúde, enfim. Você acha que são mudanças que vieram para ficar? A tendência é essa daqui para frente, mesmo depois que tudo voltar ao normal, que passarmos, né, dessa fase aí de pandemia? Você acha que a tecnologia ela vai continuar sendo cada vez mais usada pelas pessoas no dia a dia? Bom, Síria, uma tecnologia há alguns anos, né, ela já está engajada hoje em dia na vida de todos os brasileiros, né? Haja vista como o uso dos aplicativos de mobilidade, né, os aplicativos ou seja, já houve uma reinvenção na vida das pessoas. E com esse ocorrido, né, que a gente não esperava que acontecesse repentinamente, fez com que houvesse uma reinvenção geral de todas as áreas de trabalho, seja na educação, seja na economia, como você bem disse, em todas as áreas. Ou seja, vai haver ainda mais uma ampliação dessa tecnologia a fim de torná-la ela ainda mais efetiva diante do que a gente vem vivenciando. Ou seja, vai haver uma mudança cotidiana geral no trabalho, na vida social, nas escolas principalmente. Acho que uma das áreas que mais foram afetadas é a educação, né? Então, ela veio para ficar e ela veio para tornar ainda a vida das pessoas ainda mais comuns no uso desse aparato todo. Bom, dessas mudanças todas aí possíveis, né, que a gente acredita, mudanças que vão se tornar reais muito em breve, você acredita que trabalhar em casa, o home office, né? Muita gente se fala nisso nesse momento, né? Daqui para frente, boa parte das empresas, você acredita que vai preferir adotar esse sistema com, lógico, para algumas funções, para alguns cargos específicos, onde é possível fazer esse tipo de trabalho remoto, né? Você acredita que essa mudança vai ser uma das principais que a gente vai ver daqui para frente? Com toda certeza, Síria. A gente já vinha, antes disso tudo que a gente vem passando, né, sabendo que as empresas de tecnologia em geral, que vivem de tecnologia, elas já adotavam esse modelo de trabalho, home office. Com tudo isso, muitas empresas que não tinham esse modelo passaram a aderir em algumas funções, né, que não havia necessidade de estar fisicamente em um local em um escritório, o que trouxe alguns benefícios, como a comodidade, o trânsito melhorou, né? E até mesmo a própria economia da empresa. Então, isso vai virar tendência em muitas áreas de atuação e que as empresas não tinham essa consciência e que estão passando até agora diante do que, né, o home office traz de benefício. Então, isso já é comum na tecnologia e está começando a ser comum. Então, acredito eu, né, que passado essa fase que a gente vem vivendo, muitas áreas de muitas empresas vão passar a adotar esse modelo. Até falando disso, Síria, o próprio Twitter, né, fez um anúncio recentemente, há um mês, 2 meses,
que todos os funcionários do Twitter vão passar a trabalhar no modelo home office, só que para sempre. Ou seja, por aí a gente vê, né, que diante de um ocorrido tão que abalou todo mundo, como que as empresas estão se reinventando. E o Twitter foi uma dessas primeiras que adotou isso para todos os seus funcionários, e não só durante esse período de pandemia, mas para sempre, como ele bem declarou, né, em anúncios aí na internet. Bom, então já é definitivo no caso do Twitter, né? E que com certeza vai servir de exemplo para várias outras empresas. E é isso que você disse, né? Enquanto o funcionário está se deslocando de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, ele pode estar fazendo alguma coisa na casa dele, uma atividade física, né? Dedicar mais ao entretenimento para quem tem tudo mais. Então, são muitas coisas que eu acredito também que vão ser ajustadas aí neste período, de agora para frente, né? Mas aí, Adriano, entra outra questão também. No caso das empresas, do empregador, você acredita ser necessário mais pesquisas, mais investimentos em tecnologia e também mais qualificação de profissionais deste setor dentro das empresas? Com toda certeza, Síria. A gente percebe, né, que as empresas, né, eu estou usando muito o termo aqui da reinvenção, as empresas elas tiveram que passar por esse momento que a gente vem vivendo para que essa reinvenção ela se tornasse mais efetiva, porque haviam-se, né, as ideias colocadas pelos próprios gestores, pelas próprias empresas, de como elas poderiam remodelar a sua maneira de trabalhar, de maneira a trazer mais investimento e até mais economia para o seu trabalho. Então, hoje há essa necessidade, as pessoas estão sendo capacitadas. É lógico, Síria, que não adianta todo esse aparato tecnológico se as pessoas não forem preparadas. Então, elas devem passar por um momento de preparação. A questão do home office, há muita resistência ainda por muitos gestores por causa da questão disciplina, porque você está na comodidade do seu lar, só que você tem que ter uma disciplina ética, no mesmo sentido de que você saía para trabalhar naquele cotidiano, pegava o trânsito, chegava no trabalho, tinha ali a sua rotina diária. Essa rotina, ela se alterou, só que ela se alterou no sentido de melhorar até a vida social daquela pessoa. Eu percebo que no home office há também uma maior motivação, né? Porém, as pessoas elas devem ser disciplinadas no sentido daquelas pessoas que nunca passaram por esse modelo, esse formato de trabalho, elas devem sim, né, se conscientizar de como se trabalhar nesse formato, como haver ali uma disciplina diária de você computar as suas horas de trabalho, o que você rendeu o suficiente. Então tem que haver todo um controle e que não basta simplesmente eu chegar lá com toda essa tecnologia, aplicá-la, mas se eu não preparar os meus profissionais para isso, né? Isso vai ser uma tendência daqui para diante, né? Muitas empresas que já adotavam vão ampliar esse modelo, né? E eu acho que dentre todas as áreas, a mais desafiadora vai ser a educação, porque eu percebo que ela foi a mais impactada em tudo isso que a gente vem vivenciando, né? São mais de 1,5 bilhão, né, de estudantes fora da sala de aula e as escolas tendo que passar, né, por um momento que elas não estavam preparadas a terem, né, que adotar esse modelo, assim como muitas empresas que não haviam essa preparação também. Mas é exatamente sobre isso que eu ia falar com você, essa questão da educação remota. Lá no início, quando tudo começou, né, no início de março, a gente ouviu, foi muita polêmica essa questão do ensino à distância, do ensino remoto, né? Agora a situação, pelo que eu percebo, já está mais contornável e tudo mais. Mas e aí, a educação, você acha que vai ter uma resistência maior ou não? É um caminho também, é um desafio, eu acredito, para as instituições de ensino, para os educadores. Mas você acha também que vai seguir, você acredita que vai seguir essa linha também de educação remota? Pode ser uma tendência também? Com toda certeza, Síria. Eu sou adepto à educação à distância, ministro cursos em várias áreas da educação à distância. E a educação à distância é uma modalidade secular, né? Haviam-se, antes da própria internet, os computadores, as pessoas, né, da zona rural faziam cursos através de cartas. E era um conhecimento qualitativo, né? Desde que a pessoa, né, seguisse todas as etapas pedagógicas ali colocadas. E a educação à distância, ela que veio e ficou, ela
permaneceu, né, até hoje, né, tanto nos níveis básicos aos níveis superiores, ela permitiu dar esse acesso ao maior número de pessoas possíveis, só que diante do que a gente vem passando agora, essa educação à distância ela teve que se reinventar também, né? E hoje a gente ouve falar muito das questões das lives, das aulas remotas, que fazem parte do nicho da educação à distância, porém aquele momento é síncrono, ou seja, no mesmo momento que eu estava ali na sala de aula com o meu professor presencialmente, eu passo a ter ele de uma maneira virtual, né? É claro, né, que a gente já até falou disso, que ainda há muita resistência, principalmente no corpo docente, que não teve aquela preparação prática no uso das tecnologias, né? Então, isso não é só uma questão de saber ou não usar a tecnologia, ou de o aluno ter ou não ter computador em casa com acesso à internet. A situação, Síria, ela fica cada vez mais difícil também, porque ninguém foi preparado para isso, né? Então, essa pandemia, eu posso dizer que ela trouxe uma maneira das escolas terem que se reinventar e se preparar, né? Principalmente no corpo docente, né? Então, a gente está aprendendo no âmbito da educação a adaptar muito rapidamente, né? Sem ter um horizonte lá na frente. A gente não está percebendo isso. Então, as aulas remotas, os professores, eles ficam numa sala de aula com uma câmera, os seus alunos online, e muitos, né, que estão habituados a estarem ali fisicamente com várias pessoas olhando para ele não tem aquela percepção, ou não enxerga ali que ali também ele vai dar a aula do mesmo modo, de uma maneira ainda mais qualitativa. Então tem que haver uma preparação no âmbito da educação, isso é um desafio muito grande. Não teve tempo, né, gente? Porque todos nós fomos pegos de surpresa aí com essa pandemia, né? Então, os professores não... As instituições de ensino também não tiveram esse tempo, né, de preparar esses profissionais. Agora, ainda nessa linha de educação, Adriano, nós temos uma pergunta aqui para você. Olha só. É da Suzana Aquino, lá de Venda Nova. Um abraço, viu, Suzana? Ela está dizendo que o filho de 9 anos, ele está tendo aulas remotas e ela acompanha ele, né? E aí ela está dizendo que é algo muito cansativo. E ela pergunta se existe algum tipo de plataforma que seja mais interativa nesse tipo de aula. Olha, é uma criança de 9 anos que tem que conseguir manter a concentração da criança ali por um tempo frente a um computador ou um notebook. Não é bem fácil. Mas e aí? Existem plataformas mesmo, como é a pergunta dela, ou vai mais por esse caminho que a gente estava conversando agora? Falta preparo dos professores para saberem lidar com essa novidade aí que é dar aulas remotas? É verdade, Síria. Eu acho que aí, né, a boa pergunta dela, obrigado. A gente coloca isso, né, como uma questão de que você ter a tecnologia, não basta ter a tecnologia, você tem que saber aplicá-la e aplicá-la muito bem, né? E no âmbito da educação, deve-se desenvolver, né, conteúdos com uma prática pedagógica que seja condizente com aquele nível escolar do aluno, até mesmo com o público-alvo, a idade, né? Os alunos, né, do ensino fundamental, né, das escolas infantis, eles têm que ter um engajamento mais interativo. E esse é o segundo desafio que eu percebo, né? O engajamento do contato com os alunos, de entender se a aula está fazendo sentido, né, de saber se aquele conteúdo está sendo realmente absorvido e se ele é qualitativo, para que no final aquela prática pedagógica ela foi efetiva para o aluno, né? Então, dentre esses desafios, né, a construção de conteúdos, os objetos de aprendizagem, que é o que a gente chama, dá um nome, né, para esses conteúdos interativos, eles são de suma importância. Então, as escolas não basta simplesmente jogar o conteúdo para o aluno na internet, porque não vai ter o engajamento necessário que ele está buscando. Não é deixar solto lá não, né? Nada solto, né? Não basta eu simplesmente pegar o conteúdo de um livro, colocar ele digital, num formato de PDF, que não há um engajamento. Então tem que ter atividades interativas sim. Eu costumo dizer algo que funciona muito bem na educação à distância, que é muito aplicado, não só no ensino formal, né, mas nas universidades corporativas também, são os estudos de caso, com histórias, videoaulas, né? Hoje é muito interativo, hoje esse acesso ele é muito rápido. O próprio YouTube, né, aderiu até uma área específica só para vídeos educacionais, para diferentes áreas, né? Então, tanto o corpo docente, ele tem que
buscar isso que hoje já existe, que traz sim um maior engajamento, porque a videoaula ela é interessante, a videoaula que eu digo, né, aí até fazendo uma distinção de videoaula e aula remota, né, a videoaula é aquela aula gravada que o aluno pode poder revê-la quantas vezes quiser, né, porque trata-se de um vídeo, então ele pode avançar, voltar, estudar, ou seja, há ali, né, um esforço ainda maior, né, de conteúdo que o aluno tem ali à disposição. A aula remota é aquele que ele está, né, na live mesmo, né, que hoje é tendencial, assistindo aquela aula no horário específico com o professor online, tirando suas dúvidas e podendo ser gravado. Então isso que é o legal. Isso já é algo interativo que as escolas elas têm condições de fornecer aos seus alunos, né, de modo que esse conteúdo ele seja permanente, não aquela aula presencial que o aluno estava ali, às vezes dormiu, perdeu, né, e ali tem que ter um esforço ainda maior para os seus estudos. Então eu concordo sim, né, que eu concordo, e respondendo ainda mais a pergunta que ela colocou, né, há sim plataformas interativas. O que define o conteúdo mais interativo para a plataforma não é nem só a plataforma, mas sim como a prática pedagógica daquele objeto de aprendizagem é construído e é disponibilizado para o seu aluno. Bacana essa reflexão, então. Tem as videoaulas aí, isso é importantíssimo, né? Às vezes a pessoa não estava conseguindo concentrar o aluno naquele momento, e aí volta depois e assiste a videoaula e reveja todo o conteúdo aí. É importante que isso fique à disposição para ele lá. É uma ferramenta muito útil, né? Agora, falando de vendas, de economia, Adriano, nós sabemos que o comércio, de uma forma em geral, teve que se readaptar também. A gente sempre falava, né, quando você vinha ao vivo aqui no nosso sofá, estava aqui na nossa sala conversando conosco, da importância da internet, de um site, da divulgação nas redes sociais, de produtos, de uma divulgação bem feita, de usar toda essa questão, esse apoio da internet aí para divulgar, para valorizar um produto ou um serviço que é prestado. E agora, mais ainda, né? As empresas que não conseguirem se adaptar, não conseguirem adesão aí a essa nova modalidade, o que pode acontecer? A gente pode falar que elas estão fadadas ao fracasso, Adriano? Olha, Cida, eu não diria fadado ao fracasso, porque se Deus quiser, né, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar a uma rotina um pouco normal, mas bem diferenciada. Mas o interessante disso tudo, vou falar aqui de empreendedores individuais, né, que estão aí tentando empreender com seus negócios, realizar suas vendas, indiferente do produto que ela comercializa. Isso tudo que ocorreu permitiu também essa reinvenção. Eu já conversei com diversos empreendedores antes dessa pandemia e muitos não acreditavam nesse formato, acreditavam ainda naquele formato tradicional, né? Chegar na casa da pessoa, oferecer o produto, né, ser aquela coisa palpável. Isso ainda vai voltar, né, quando tudo isso passar, mas haverá sim, como já há, uma tendência desses compradores, eles ficarem mais ainda seguindo esse modelo do e-commerce, como aumentou em muito as vendas online. Então, eu percebo muitos empreendedores individuais me perguntando, Adriano, como que eu faço agora para vender esses produtos online? Né? Como que eu vou disponibilizar isso para venda? Né? Então, houve-se um aumento maior, né, dessa reinvenção do empreendedor individual e ainda mais das empresas que já eram adeptas a esse formato. Eu coloco até como sugestão aos novos empreendedores, aos empreendedores que ainda não mudaram para esse formato, que faça um teste, porque com certeza ele tem que ter esse modelo hoje já preparado, porque vai virar tendencial, as pessoas estão buscando isso no dia a dia, né? Isso indiferente do objeto que ela está adquirindo, claro que tomando todos aqueles cuidados que a gente já conversou aí nesse sofá agradável. É verdade, é praticidade, né, gente? Adriano, nosso tempo já está quase acabando, mas eu quero que você responda a pergunta aqui da Luciana Ribeiro de Contagem. Bem rapidamente, essa eu vou pedir para você resumir, por favor. Ela está dizendo que sempre resistiu, teve uma certa resistência para fazer compras pela internet. E que aí, durante essa pandemia, ela não teve outra opção e fez, sim, uma compra. Ela comprou um produto por meio do Instagram, em uma loja lá no Instagram. Ela conversou, inclusive, com o vendedor pelo aplicativo de WhatsApp, mas ela não recebeu o produto. E aí, depois de tudo, ela foi descobrir que ela, né, sofreu um golpe, que foi um golpe. E aí ela está perguntando o que ela pode fazer e como ela pode identificar esse tipo de fraude por meio das redes sociais.
Bom, no caso dela já ter passado por essa fraude, ter detectado que é uma fraude, é procurar os órgãos de defesa do consumidor, né, ir diretamente ao PROCON, passando todos os dados referentes a esse comércio que realizou essa venda para ela, tá? Deve-se ter muito cuidado, tem que buscar informação, gente. A internet está aí hoje ainda mais efetiva para todos. Antes de comprar um produto, mesmo que seja numa loja oficial, verifique a procedência, verifique todos os cuidados relacionados a essa venda online, tá? E se passou por essa fraude, busque sim os órgãos de defesa do consumidor para que isso não ocorra com outras pessoas. Infelizmente, ela passa por isso sem a devida informação necessária e muita gente está aproveitando-se disso, infelizmente. Síria. Tá certo, Adriano. Nosso tempo foi pouco, viu? Porque eu ainda queria falar com você sobre o mercado do entretenimento também, que está remodelando aí a forma de chegar até as pessoas. Queria falar sobre os idosos, mas vamos conversar numa próxima oportunidade sobre esses temas. Então, já agradeço você. Muito obrigada por hoje. Com toda certeza. Muito obrigado, Síria. Um abraço a todos. Bom, e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. É bem rapidinho. Eu volto já, porque no próximo bloco nós vamos falar das ações da Pastoral de Rua da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Não saia daí.